O canal 3 Pontos é oferecido por AV Capital, mais que um banco, uma solução, um relacionamento. E Sunset. Sunset. Nossa melhor análise é feita por você. Fala, galera dos 3 Pontos. Estamos nós aqui de novo. E hoje nesse tema ainda de empreendedorismo. Por que será, né, que a gente está falando muito sobre isso? E hoje a gente, com certeza, vai ter mais aí uma ampliação de consciência com uma pessoa que eu super admiro. Já ampliou minha consciência sobre vários temas, que é o Rodrigo. Rô, super obrigada por ter aceito esse convite. O Rodrigo Garzi, ele é consultor de inovações de empresas e cidades, diretor e fundador do Alto Tietê Valley, e ele tem uma startup Trip Bike. Certo, Rô? Certíssimo, Lísia. Puxa, obrigado pelo convite aí. E quando você fala dessa troca de ampliação de consciência, é recíproco aqui também. Cada papo que a gente bate aí, a gente traz um novo olhar para incrementar aí para o nosso mundo, né? Muito legal. Exatamente. E na minha visão é essa jornada, né, Rô? Não tem muito... Não tem muito por onde fugir. Exato. E o Beleza. 3 Pontos vem muito com esse propósito de ampliação de consciência, né? A gente poder enxergar qualquer tema de várias formas e a partir daí cada um, não é nem criar a sua ideia, mas realmente perceber que tem outras, sabe? E a partir daí a gente poder caminhar com mais resiliência aí. Fortalecendo a sua visão das coisas, né? Exatamente. Rô, vamos lá, sobre empreendedorismo, né? Que muito eu brinco até que agora é um tema que ainda bem se fala mais, né? Eu acho que Sim. cada vez vem ganhando mais relevância. Qual o primeiro ponto aí na sua baita experiência que você falaria para nós que é importante a gente olhar, que é importante ter consciência? Lísia, quando você, né, me pediu para falar sobre isso, eu trouxe muito da minha realidade, né, para essa visão assim. A gente tem essas questões técnicas que eu acho que já foram super bem abordadas, né, por quem estava falando antes, como o Thiago. Eu trouxe uma questão mais ali do comportamento empreendedor, né? Como é que hoje, você mesmo já puxou a conversa falando, por que a gente está falando cada vez mais de empreendedorismo? E aí o primeiro ponto porque eu acho que empreendedorismo cada vez mais é uma opção de carreira, né? Não é somente para aquela pessoa que, nossa, não consegui entrar no mercado de trabalho, puxa, perdi o emprego. A gente tem que parar de pensar dessa forma, porque a gente tem muito exemplo de empreendedores que têm carreiras brilhantes e isso precisa ser encarado dessa forma, desde o jovem, né? Então, quando a gente está na escola hoje, nas universidades, nas escolas, quando a gente está preparando esse profissional para o futuro, a gente não está muito trazendo essa visão de que, olha, você pode ter uma carreira e não é um bicho de 7 cabeças. Não é uma coisa que você vai sofrer demais para fazer, né? Vai ser aquela coisa do tipo, vou ver o que eu me encaixo. Você pode ter umas descobertas e um prazer enorme de fazer empreendedorismo, né? E aí eu acho que quando você for pensar, tá bom, mas e riscos, né? Que riscos que eu corro? Não é mais fácil eu ir para o mundo organizacional e tal? Os riscos, posso falar, hoje em dia, não sei se quem está sofrendo mais riscos é quem está empregado ou quem está empreendendo, né? Porque o universo do emprego muda muito também, né? Você não ter a sua flexibilidade, você não ter a sua poder de decisão das suas coisas. A empresa, de repente, passa por um momento complicado, você perde emprego, a potencial de crescimento. Então, o empreendedorismo traz muito mais disso do que uma carreira numa empresa. Não que a gente precise comparar, né?
Mas se existe esse medo, né, será que me empreender é muito mais difícil, é muito mais arriscado? Eu vou te dizer que eu não sei, né? Tem, acho que tem riscos dos dois lados. E risco-retorno, aquela coisa. O empreendedor, eu sei que pode ser uma trajetória desafiadora, mas vou te falar que eu não conheço o empreendedor que alcançou sucesso. Se você olhar assim, como ele vive e olha para um grande diretor, CEO de uma super empresa, avalie um pouco isso, sabe? Eu acho que isso tem que ser pensado também. E não só encarado como, nossa, puta, não consegui, vou tentar empreender. Eu acho que esse é um ponto importante, sabe? Ô, Rô, quando você fala disso, me traz duas coisas, né? A gente vem de uma cultura, né, de empresarial, de CCLT, né? E eu acho que isso vem mudando, e muito por conta de o que foi colocado que era muito arriscado, né? Eu acho que no nossa cultural mesmo, empreender tem essa coisa do arriscado. Então, eu queria que você me falasse assim, como que a gente diminui esses riscos? Como é que isso pode ser feito? Posso puxar um outro ponto já? Porque Claro. tem uma ligação, né, desse primeiro com um outro ponto, que eu acho que é o medo do erro, né? O medo da gente errar. O ser humano tem muito medo do erro. E esse medo muitas vezes paralisa nossas ações, né? A gente acaba não Uhum. tentando com esse medo. E ultimamente, nos últimos anos, né, existem tantas técnicas novas para você implementar numa trajetória de empreendedorismo que eu gosto muito de falar a seguinte questão: você vai errar, mas você tem que errar rápido e errar barato, né? É o segundo ponto que eu trago, por exemplo, que está muito ligado ao meu mundo, que é das startups, mas você não precisa ser um cara de tecnologia para conhecer um pouco mais o que essa cultura de startup pode te beneficiar na tua vida de empreendedor. Essa é uma delas, né? Errar rápido e errar barato. O que, que isso quer dizer? Quando você começou a pensar em empreender, pô, eu tive aqui uma ideia, estou sentindo que minha área é por aqui, me identifico com essa área, você pode, de repente, fazer os primeiros testes, né, para ver se aquilo lá vai funcionar de forma mais rápida, tentando traduzir um pouco isso. Então, vamos imaginar que você vai desenvolver aí alguma. Hoje está muito simples, né? Você desenvolver um aplicativo, fazer um site, colocar conteúdo online para vender nessas plataformas. As formas de monetização hoje são ampliadas, né? Então você não precisa passar de repente 6 meses, um ano para desenvolver aquela coisa que você acha que vai ser o mais perfeita do mundo, porque se você tomar um tombo de um ano é muito mais dolorido do que você tomar um tomo de 3 meses. Será que em 3 meses você não consegue dar um teste, se conectar com um cliente teu, um potencial cliente, pegar um feedback dele, voltar e melhorar? Essa questão, né, de você não ter esse medo de errar, fazer testes mais rápidos daquilo que você quer lançar, isso diminui muito esse risco e esse trauma, né, que a gente carrega. Nossa geração carrega muito disso, porque a Uhum. gente já ouviu muitas histórias das pessoas que investi tudo que eu tinha para abrir o negócio e quebrei, e nossa, e nunca mais me recuperei. É isso que eu estou falando, né? Não ter que colocar muito dinheiro de início para você testar, para você saber se aquilo lá que você está pensando, se as pessoas querem, né? Afinal de contas, se ninguém quer, por que você vai fazer, né? Então, esses testes rápidos, a cultura startup traz muito disso, eu acho que são importantes, né? E, por exemplo, eu até fiz uma anotação aqui para não esquecer de falar. Claro que empreender você tem que ter o seu plano de negócios, planejamento, gestão, tudo isso, né? Só que isso que assusta, eu acho, né? Caramba, fazer um plano de negócios. Eu não manjo de finanças, eu não sou um gestor, mas calma, começa devagar, testa, fala com as pessoas sobre o que você quer fazer, conversa com os clientes, se envolva em comunidades de empreendedores, converse com as pessoas. O Polo Digital, por exemplo, que a gente tem em Mogi, é um local para isso, para você ir lá trocar ideias, para ver se as coisas funcionam. Então, ter baixar um pouco a guarda, fazer
esses testes, eu acho que é super importante. Já dá um gás, sabe? A pessoa tem um gás inicial, falou, caramba, acho que dá para fazer. É isso que o empreendedor precisa, acreditar que dá para fazer, né? Rô, esse segundo ponto é incrível, né? Porque assim, o errar faz parte, o errar agrega, né? E também, de novo, a forma que a gente foi educado era uma cultura de não erro. E Não isso, é. assim, a criatividade, que é uma das, né, principais competências aí, não do futuro, né, já atuais, para um profissional, vem a partir do erro, de putz, o que eu imaginei não deu certo, mas o que se abre a partir disso, né? E aí te Exatamente. convida a buscar soluções diferentes, porque se a gente não quer errar, a gente continua dentro da caixinha. E não é essa a história cada vez mais da nossa humanidade como desenvolvimento mesmo, né? Um ponto que você colocou que eu acho importante a gente destacar é sobre qualidade de vida, né? A gente comparar de um diretor, de um CEO e de um empreendedor. Até pouco tempo atrás era bonito ser workaholic, né? Era uma qualidade. E a gente, graças a Deus, cada vez mais percebe que não, né? Que a área profissional, trabalhar é super importante, fundamental, mas que somos outras mais coisas além disso, né? Somos muito mais que isso. Então, Uhum. sim, é importante a gente ter um tempo de qualidade com a nossa família, sim, é importante ter lazer, cuidar do corpo, da saúde, como também da profissão. Então, quando você traz isso, eu acho importante destacar isso, porque sim, é uma ampliação de consciência que a nossa geração está passando. E aí, sobre isso, Rô, eu já gostaria que você emendasse o terceiro ponto. Tá. Lízia, você falando também, eu fazer só uma menção que para mim foi super ampliou assim a questão da consciência, que foi quando eu comecei a conhecer um pouco mais também do universo que você transita, né, dessa ampliação de consciência e tal. Eu conheci pessoas, né, que assim são muito bem sucedidas nas suas carreiras organizacionais, mas que você percebe que dentro dela aquele sonho de empreender, aquela vontade de fazer a transição de carreira, como aquilo afeta, né, a saúde das pessoas. Então, esse é um ponto que, por isso que eu trago muito essa reflexão do empreendedorismo como uma realidade nossa que a gente precisa encarar, né? E esse terceiro ponto tem a ver com o poder de transformação social que o empreendedorismo traz, né? Social desde o indivíduo até o coletivo, né? O que eu quero dizer com isso? Que a partir do momento que você tem uma rede colaborativa de pessoas que estão ali dispostas a colaborar para que o outro possa inovar, e aí a palavra inovação, né, a gente pode fazer essa ligação com o empreendedorismo, mas eu costumo falar assim também, ninguém inova sozinho. Você não inova dentro do seu quarto, do seu escritório, enfim. Você precisa estar atuando de forma colaborativa, aonde você consegue ali pegar experiências dos outros para trazer para o teu negócio, né? É muito mais fácil você caminhar com pessoas que pensam da mesma forma, que estão vivendo a mesma realidade. Então, quando a gente tem ali em certa comunidade, vamos chamar assim, referências, pessoas mais próximas de nós que estão conseguindo, porra, isso dá um gás para a gente fazer, né? Pô, o cara que mora na minha rua, o cara que frequenta a mesma roda de amigos que eu, os caras estão fazendo, estão abertos a conversar, cara, isso é muito impactante, né? Eu trago exemplos que eu vi assim de perto de pessoas que começaram a empreender. Vou usar o polo digital como referência, né? Mas a primeira turma, assim, que eram pessoas que estavam cada um no seu canto, meio isolado, e na hora que a gente abriu um espaço onde eles podiam ir e conversar com pessoas que estavam passando pelo mesmo momento, aquilo foi transformador para todo mundo, né? Não digo que os negócios de todo mundo funcionou, mas um começou a trabalhar com o outro, um arrumou cliente para o outro, virou parceiro, mudou a cabeça e foram para outro rumo, conheceram práticas novas. Então, o poder de coletividade, de transformar uma comunidade através do empreendedorismo, eu acho isso muito forte. Diria até mais, que o empreendedorismo é a solução
que o Brasil precisa para avançar, que o empreendedorismo traz esse movimento coletivo de positividade, de que dá para fazer, vamos junto, né? Eu acho que essa questão é muito forte. Oh, lindo, porque o que você traz é realmente assim, é de elevação de consciência, né? Aí a gente não está falando só da questão profissional em si, de renda ou não, mas é uma consciência que a gente também está em transição, né? Do competir, que tinha muito essa coisa organizacional de ser melhor para compartilhar. Putz, a gente cresce junto, não sozinho, sabe? Então, o que você traz é muito isso da gente conversar mais, trocar mais, dividir, que aí sim todo mundo caminha junto, né? Tem espaço para todo mundo e todo mundo aprende um com o outro. Sozinho a gente fica fechado numa ideia só. E quando você traz isso, me vem também muito essa coisa assim de a partir do momento que você percebe que o outro te inspira, você se permite também a inspirar os outros, né? Nossa, se ele faz, o que né, meu coração quer fazer? O que eu sempre tive vontade de fazer? E aí a gente começa, e por que não, né? Eu acho que, e aí a gente começa a olhar o trabalho, a nossa carreira de um outro patamar também, né? Não Isso. como uma coisa dura que eu tenho que fazer, tenho que trabalhar. Não, eu gosto de fazer o que eu estou fazendo e para mim é uma realização. E aí é muito mais leve também, né, Rô? Exato, integrar a vida profissional com a tua vida pessoal. Você não é duas pessoas divididas, né? Exatamente. Você não vira uma pessoa às 5, 6 horas da tarde, você vira uma chavinha, nossa, agora eu sou outra pessoa. Você é a mesma pessoa e o empreendedorismo te possibilita você viver mais essa questão na plenitude, né? Porque você fala, mas se eu for responder uma mensagem às 10, 11 horas da noite, eu estou trabalhando. Não, você está vivendo. Você está vivendo empreendedorismo. Fazer empreendedorismo é você estar ali nesse estilo de buscando, melhorando, refletindo. E eu acho que essa é a questão que a gente tem que mostrar que o empreendedorismo, voltando até o ponto 1, é uma opção de carreira, uma opção de vida. Não é para quem está excluído, não é aquela última opção que você vai escolher. Não, isso é legal viver assim, sabe? Você ter com quem compartilhar, ter aquela pessoa para chamar para tomar um café. Falar, porra, cara, será que você pode me ajudar numa dúvida que eu tô aqui? Isso está acontecendo, isso não é uma coisa muito longe. Isso acontece próximo, a gente só precisa encontrar onde estão esses núcleos dessas pessoas, né? E às vezes está até mais próximo, né? Se permitia falar sobre isso, né, Rô? E aí vai ver que todas as pessoas têm desejos próximos e todo Tá? mundo crescer junto. Perfeito, adorei. Valeu. E aí fica com você, né? Que está nos assistindo aí, né? Nesses 3 pontos que o Rô traz. é, e aí me veio uma pergunta, né? Se você se permitisse errar, o que você faria, né? Qual opção aí de vida te deixaria mais feliz, mais integrado? É, e aí pensar um pouquinho sobre isso, né? Por que não, como o Rô trouxe aí, trocar essas ideias com as pessoas, e aí isso permitir crescer dentro de você, para a gente ser mais feliz, mais integrado, não pessoas cindidas, como o Rô trouxe muito bem, né? Ah, essa eu sou profissional e essa não, porque daí não tem trabalho, né? Tem quem se é, e aí é gostoso falar sobre, não tem horário. Perfeito, Rô, curti muito. Obrigada mais uma vez. Legal, Lízia. Eu que agradeço. Falar disso, eu tô até aqui tirando uma semaninha de descanso, né? Mas, Eita, pô, eu começo a falar sobre isso, eu já fico empolgado e já tô com brilho no olhar aqui, tá tudo certo. Adorei. Obrigado pelo convite. tá vendo? E aí não tem essa coisa, né? Trabalho não trabalho, tá curtindo e Exatamente. para falar. Então, obrigada assim em dobro por você, né, parar um pouquinho aí para falar com a gente. E estamos juntos sempre, viu? Beleza, fechado. Aproveita Tamo aí, um junto. grande beijo. Para você também. Falou, pessoal. Valeu. O canal 3 Pontos foi oferecido por AV Capital, mais que um banco, uma solução, um relacionamento. E Sunset, nossa melhor análise é feita por você.